Olá, amigos e amigas, iniciamos a gravação de mais um vídeo, Reações Emocionais e Ilusão. Nesse vídeo pretendemos falar bastante sobre a ilusão e o que a ilusão nos causa. Somos nós mesmos que nos iludimos por querer que as criaturas deem o que não podem e que ajam como imaginamos que devam agir. Temos essa ilusão. A criatura humana modela suas reações emocionais através dos critérios dos outros, estabelecendo para si próprio metas ilusórias na vida. Esquece-se, entretanto, que suas experiências são únicas, como também únicas são suas reações, e de que o constante estado de desencontro e aflição é subproduto das tentativas de concretizar essas suas irrealidades. Constantemente, criamos fantasias em nossa mente, bloqueamos nossa consciência e recusamos aceitar a verdade. Usamos os mais diversos mecanismos de defesa, seja de forma consciente, seja de forma inconsciente, para evitar ou reduzir os eventos, as coisas ou os fatos de nossa vida que nos são inadmissíveis. A negação é um desses mecanismos psicológicos. Ela aparece como primeira reação diante de uma perda ou diante de uma derrota. Portanto, negamos invariavelmente com o intuito, o objetivo de amortecer nossa alma de sobrecargas emocionais. Quanto mais sonhos ilógicos, mais cresce a luta para materializá-los, levando certamente os indivíduos a se tornarem prisioneiros de um círculo vicioso e, como resultado, a sofrerem constantes frustrações e uma decepção crônica. Um exemplo clássico da ilusão é a tendência exagerada de certas pessoas em querer fazer tudo com perfeição. Aliás, querer ser o modelo perfeito. Nós temos em Jesus um modelo perfeito, o guia e modelo da humanidade. Mas no momento, nós ainda não alcançamos essa perfeição que Jesus tem. Um dia iremos alcançar, porque nós somos irmãos de Jesus. Jesus é filho de Deus, como nós também o somos. E Jesus alcançou a sua perfeição através das reencarnações sucessivas. Mas esse querer ser o modelo perfeito, no momento atual, nos traz muitas complicações. Essa abstração ilusória nos coloca em situação desesperadora, porque trata-se de um processo neurótico que faz com que essas pessoas que assim pensam assimilem cada manifestação de contrariedade dos outros como um sinal do seu fracasso e a interpretam como uma rejeição pessoal. Nós precisamos estar sempre prontos para, quando ocorrer uma derrota em nossas realizações, porque elas vão acontecer. E isso faz parte do processo de crescimento. Vamos levar tombos, mas vamos nos erguer, porque Deus é bom, Deus nos permite que a gente se levante novamente. O ser humano supercrítico, ele tem uma necessidade compulsória de ser considerado irrepreensível. É o orgulho. A sua capacidade de aceitar os outros como são é reflexo de sua incapacidade de aceitar a si mesmo. A sua busca doentia da perfeição é uma projeção das suas próprias exigências internas. É o viver de ilusões, que é diferente de ter sonhos. Sonhos precisamos ter, mas os sonhos precisam ser realizáveis. Não podemos ter sonhos que a nossa inteligência nos diz de forma muito clara: isso não é possível. O perfeccionismo é, por certo, a mais comum das ilusões e, inquestionavelmente, uma das mais catastróficas quando interfere nos relacionamentos humanos. Uma pessoa perfeita exigirá apenas companheiros perfeitos,
Lembrando que essa pessoa perfeita, que diz aqui o texto, ela supostamente se acha perfeita. Porque o espírito que atingiu a perfeição moral, ele não se reconhece como criatura perfeita, porque ele não tem orgulho. Ele se sente feliz pelas suas realizações, mas ele não exige companhias iguais às suas. Vejamos o caso de Jesus, um espírito com uma envergadura moral perfeita, conviveu com espíritos imperfeitos, tranquilamente, e os chamou de irmãos em todos os momentos, porque ele, sabendo-se perfeito, sabendo-se bom, ele não exigia isso daquele que não era ainda. Agora, aquele que sonha que é perfeito, ele busca somente companhias perfeitas, ou seja, é viver de ilusão. A sensação de que podemos controlar, por exemplo, a vida de parentes e de amigos, também é uma das mais frequentes ilusões, e nem sempre é fácil diferenciar a ilusão de controlar e a realidade de amar e compreender. Porque quem ama e compreende não exige nada do outro. Entende e aceita e convive com o outro como ele é. Não tem o objetivo de transformá-lo. A ação de controlar o outro, ou os outros, se transforma com o passar do tempo em um nó que estrangula lentamente as mais queridas afeições. Se continuarmos a manter essa atitude manipuladora, veremos em breve se extinguir a relação aparentemente harmoniosa que existia nessa convivência, porque ela era artificial, porque nós não controlamos ninguém. Da mesma forma como nós, por mais difícil que seja aceitar isso, nós não mudamos ninguém. Quem não quer se mudar não será mudado por nós. Será mudado pelas dores, pelos obstáculos, pelas dificuldades que a vida vai lhe colocando na frente, não como castigo, mas como alerta. Muitas vezes essas criaturas poderão permanecer ao nosso lado por fidelidade, jamais por carinho e prazer. Por isso que, em muitas circunstâncias, a literatura espírita, muito extensa, riquíssima, literatura espírita, não estamos falando de espiritualista, que são respeitáveis, mas têm um outro foco. Mas a literatura espírita é aquela que fala da reencarnação, que fala das reencarnações sucessivas, que fala da imortalidade da alma. Essa é a literatura espírita, que fala das obras básicas de Allan Kardec, que sabe que Allan Kardec não é o criador do espiritismo, mas ele é o codificador do espiritismo. Então, muitas vezes a pessoa, ela aparentemente, ela é amada dentro de casa e diz isso para as outras pessoas, porque dentro de casa todos na sua frente se comportam sempre com muito respeito. Mas não é respeito, na realidade é medo. Então a pessoa, ela se julga amada, mas ela precisa repensar a sua posição e ver como está tratando as pessoas. Se aquilo que as pessoas lhe dão de volta é respeito e carinho e amor ou se é medo. Então, elas poderão permanecer ao nosso lado por fidelidade, por medo, mas não por carinho e prazer. Em outras circunstâncias, agimos com segundas intenções, envolvendo criaturas que nos parecem trazer vantagens imediatas. Em nossos devaneios e quimeras, achamos que conseguiremos lograr êxito, mas como sempre todo plano oportunista, mais cedo ou mais tarde será descoberto. Quando isso acontece, indignamo-nos incoerentemente contra a pessoa e não contra a nossa autoilusão. Escolhemos amizades inadequadas, não analisamos suas limitações e possibilidades de doação, afeto e sinceridade. E quando recebemos a pedra da ingratidão e da traição por parte dele, culpamo-nos. Certamente esquecemos de que somos nós mesmos, que nos iludimos por querer que as criaturas deem o que não podem e que ajam como imaginamos que devam agir. Gostamos de alguém imensamente
e alimentamos a ideia de que essa mesma criatura, esse mesmo alguém, pudesse corresponder ao nosso amor. E assim criamos sonhos românticos entre fantasias e realidades. As histórias infantis sobre príncipes encantados socorrendo lindas donzelas em perigo são úteis e benéficas, mas desde que não se transformem em ilusórias bases de existência. Porque não existe príncipes encantados, não existem donzelas em perigos. Isso são historinhas, porque todos nós somos espíritos, filhos de Deus, em busca de paz, felicidade, evidentemente, mas nós somos espíritos. Essas histórias infantis podem incitar o delírio de uma espera inatingível, em que somente um príncipe de verdade tem o privilégio de merecer uma princesa disfarçada, ou vice-versa. A consciência humana está quase sempre envolvida por ilusões, desacertos, e nós, às vezes, nem percebemos isso, nem sentimos isso. É necessário que a gente confie no sentimento de justiça que sai do coração, conforme nos asseveram os guias da humanidade. E é necessário promover a independência de nossos pensamentos e viver com senso de realidade. Aliás, são essas as características mais importantes das pessoas espiritualmente maduras. Estamos na Terra para estabelecer uma linha divisória entre a sanidade e a debilidade. Portanto, amigos e amigas, é imprescindível discernir o que queremos forçar que seja realidade, daquilo que verdadeiramente é realidade. Muitas vezes, podemos estar nos iludindo a ponto de negar fatos preciosos que nos ajudariam a perceber a grandiosidade da vida providencial, trabalhando em favor do nosso desenvolvimento integral. Portanto, reflitamos sobre as nossas reações emocionais e evitemos de criar ilusões, sonhos inatingíveis. E tenhamos aquilo que popularmente se diz, que tenhamos os pés no chão. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.